7h04, de volta com o Manhã no Ar, e vamos voltar a falar sobre os casos da área policial. Um homem foi preso com 1.000 comprimidos de droga sintética em área nobre aqui de Manaus. Essa apreensão foi feita pela Força Tática e quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo é o Fred Rocha. Vem comigo, vamos acompanhar então esses detalhes. Fred, me diz em que bairro essa droga foi encontrada e que droga é essa? Adriane, a polícia encontrou com Gustavo Adolfo Gimenez Coutinho, de 34 anos, mais de 1.000 comprimidos de êxtase. Inclusive, a droga foi encontrada no Vieira Alves, que fica na zona centro-sul aqui da cidade. Os policiais receberam uma denúncia anônima e na denúncia, inclusive, foi apontada que o suspeito tinha uma tatuagem no braço direito e queria fazer uma entrega. Então, os policiais, já em posse dessa informação, fizeram patrulhamento ali na área do Vieira Alves quando conseguiram chegar até o Gustavo. De fato, a polícia conseguiu encontrar, então, uma parte dessa droga. Depois de ser questionado, ele disse que tinha mais na própria casa. Os policiais, então, foram até lá e conseguiram encontrar, inclusive, também R$600, acabou apreendido aí pelos policiais da Força Tática. Segundo informações, esta droga seria comercializada em áreas nobres aqui da cidade, principalmente nas festas. A polícia não sabe de onde veio todo este entorpecente, o suspeito preferiu não falar por enquanto. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia e o Gustavo deve responder mesmo por tráfico de drogas, viu, Adriano? Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Agora preste atenção nessa história. Um criminoso acabou sendo imobilizado por um golpe de jiu-jitsu. A reação foi de uma das vítimas de um assalto. Uma mulher que não aceitou que o bandido levasse o celular dela. O infrator, identificado como Madiguiel Silva, de 18 anos, estava passando de moto com um outro comparsa. Quando avistou a vítima, ela estava na frente de casa, conversando com outras pessoas, quando os dois criminosos pararam com a moto e tentaram roubar, o celular da vítima. Segundo informações de testemunhas que estavam no local, os dois criminosos não estavam armados. Ela jogou o celular para dentro de casa, e imobilizou o infrator, imobilizou o criminoso, que acabou com toda a valentia dele. Ele começou a pedir, por favor, para que ela soltasse dele, que o braço estava doendo, e aí, de repente, ele queria se fazer de vítima, para a própria vítima dessa história toda. Por se tratar de uma mulher, ele achou que a força física dele ia prevalecer sobre a mesma, Entretanto, ela teve esse pensamento rápido, de se desfazer do aparelho. E ele se assustou com a ação da mesma, e acabou correndo quando foi atingido por um veículo. E ela ali aplicou ali aquele golpe, imobilizou mesmo até que a polícia chegasse e fizesse a remoção do mesmo, até o hospital e posteriormente a delegacia. Entretanto, acredito que a vítima resolveu reagir por ter certeza que o elemento não tinha arma nenhuma. É uma conduta que nós não indicamos, não sugerimos à população. Se você não tem a perícia ali, não sabe aplicar o golpe, ou se você tem dúvidas se a pessoa está armada ou não, não é aconselhável que você reaja a nenhum tipo de assalto, de roubo. Depois que o infrator sair do hospital, como é que vai ficar? O caso foi registrado no 14º DIP, Como é que vai ficar agora? Exatamente. Primeiro, legalmente falando, a gente tem que cuidar da integridade física do mesmo, fazer uns exames para ver se ele não teve nenhum traumatismo devido ao acidente com o veículo, a colisão. E, tendo alta do hospital, do médico, ele vai seguir para o 14º DIP, onde vai ser flagranteado. Já foi confirmado pelo delegado, onde ele vai ser flagranteado, foi reconhecido por vítima e testemunha, e vai ficar preso aí, vai responder. Olha só, ontem eu assisti esse vídeo, eu achava que nem era aqui em Manaus, mas foi aqui na Zona Leste, no Jorge Teixeira, e esse bandido aí, esse assaltante, mudou totalmente a postura, Uma pessoa agressiva que está ali fazendo uma ameaça para levar os pertences de alguém, de repente, quando ficou nessa situação imobilizado, chorou, pediu arrego, pediu até que a vítima tivesse pena dele, O que não aconteceu, ela imobilizou e esperou que a polícia chegasse. Duas coisas assim para exaltar nesse caso. Uma é que
Mesmo imobilizado, não houve tortura. O que a gente costuma ver quando o assaltante é pego pela população, normalmente acontece um linchamento. E não aconteceu, ficaram esperando que a polícia chegasse para que fizesse o serviço. A outra, ela tem um preparo técnico, né? É uma lutadora, atleta, e conseguiu fazer a imobilização. Mas ela só fez isso depois que teve a certeza de que ele não estava armado e depois que ele foi atingido por um veículo, né? O comparsa dele foi embora e aí ela conseguiu conseguiu imobilizá-lo, porque na fuga ele foi atropelado por um carro. E aí ela teve certeza ali de que a vida estava em segurança. Em situações adversas dessa, o ideal é que você, de fato, não reaja. Apesar de estar perdendo um bem, é melhor que você tenha um prejuízo material do que correr o risco de perder a própria vida. E olha só, pela terceira vez só este ano, um shopping na zona leste de Manaus foi vítima de criminosos. Na noite dessa terça-feira, 2 bandidos tentaram assaltar esse estabelecimento. Eles atiraram contra os seguranças do local, mas a arma falhou. O caso ainda não foi registrado na polícia, mas de acordo com informações que estão sendo veiculadas, os 2 bandidos tentaram assaltar uma loja de eletroeletrônicos em um shopping que fica aqui na zona leste da cidade. Só que durante a tentativa de cometer este crime, os seguranças apareceram. Os criminosos então tentaram atirar contra a guarda do shopping, no entanto, as armas falharam. Na fuga, roubaram um carro. Depois, bateram o carro mais à frente, conseguiram inclusive depois render um mototaxista que levou um deles até o Jorge Teixeira na 4ª etapa. De lá, ameaçou o mototáxi, deixou o rapaz e em seguida fugiu na motocicleta. Todas essas informações ainda são preliminares, já que o caso, como já foi dito, não chegou ao conhecimento da polícia. Não chegou nenhum conhecimento, tanto aqui na nossa unidade policial, que seria a delegacia responsável pela apuração das infrações aqui da nossa área, como também na delegacia de roubos e furtos. Eu contactei antes. É importante ressaltar que no período de menos de 2 meses já ocorreram 3 assaltos nesse shopping, né? O primeiro assalto foi numa loja de eletrodoméstico, eletroeletrônico. Os infratores foram presos, identificados, presos, e os celulares foram restituídos à empresa. Essa loja foi vítima também de um assalto no dia 1º de novembro, por volta de 7h30 da noite. Foi registrado aqui com a gente, estamos apurando. E na data de ontem, praticamente quase no mesmo horário, por volta de 20 horas, ela também teria sido vítima novamente de uma tentativa de assalto. Agora, delegado, ainda que a polícia não tenha ido a campo realmente para tentar levantar essas informações, tentar identificar esses suspeitos que participaram de mais um crime, a gente observa um modo operandi muito similar ao de outras situações, né? Os bandidos, quando eles estão em fuga, muitas vezes eles atentam contra a vida da segurança do próprio shopping ou mesmo contra os policiais e também roubam veículos na tentativa de fugir. Muito similar a esta forma de crime que tem acontecido aqui na cidade. Exatamente, os 3 delitos, eles entram se passando por clientes, executam o delito e no momento da fuga efetuam disparos, utilizam veículos de passageiros, de transeuntes que estão passando na avenida, tomam esses veículos e obrigam a dirigir a uma certa localidade. E temos observado que todos esses infratores eles têm seguido o destino ao Jorge Teixeira. Isso já é uma linha já de investigação que nós já estamos adotando. Delegado, a Polícia Civil tem encontrado dificuldades para conseguir, de repente, contar com a ajuda desses shoppings no decorrer da investigação? Sim, já é o 3º assalto que ocorre. Tanto a administração desse shopping, como também a empresa terceirizada responsável, nunca entrou em contato para fornecimento de imagens externas, posteriores, porque o fato em si, nós conseguimos as imagens através das empresas que são vítimas, mas também a polícia precisa de ter imagens, ter acesso também às informações que são provenientes da administração do shopping, da empresa terceirizada. Estamos tendo uma certa dificuldade nesse contato tanto com a administração do shopping como também com a empresa terceirizada. Populares que estejam assistindo essa matéria, queira denunciar esses infratores, caso reconheça nas imagens que são exibidas, podem me procurar aqui diretamente na delegacia,
pode entrar em contato através do 181 ou se não também através de um telefone que eu vou disponibilizar, que seria de um investigador aqui do 9º DIP, que é o 99450 9140. Pode entrar em contato e será resguardado todo o sigilo aí das informações e não será exposto de maneira alguma. O 9º DIP fica ali no São José, bem próximo ao shopping, né? E é importante colaborar, afinal de contas, quando há um assalto em um estabelecimento comercial como esse, super movimentado, é a vida dos clientes que está em risco, é a segurança deles. Então, o shopping tem essa obrigação de ajudar a polícia nesse trabalho de investigação. Vamos falar de um outro trabalho de investigação que deu certo. Ontem, a escavação de um túnel em um presídio aqui de Manaus foi frustrada por agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP. Um buraco foi aberto dentro de uma das celas e quem está ao vivo para trazer os detalhes para a gente é o Fred Rocha. Olá, Fred, o Serviço de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária já tem ideia de quantas pessoas tentavam fugir por esse túnel que começava a ser escavado? Seria uma fuga em massa, 250 detentos. O Departamento de Inteligência da SEAP conseguiu frustrar a tempo. O buraco foi encontrado embaixo de um vaso sanitário em uma das celas lá do Centro de Detenção Provisória Masculino 1. A secretaria, então, encontrou esse buraco e, inclusive, o barro estava ensacado, justamente porque na medida em que os detentos iam tirando todo o material, no caso o barro, eles acabavam ensacando na tentativa de esconder dos agentes que passavam ali pelo local. No entanto, o buraco foi descoberto e aí a SEAP, inclusive, identificou 8 detentos que estão na cela. Inclusive, eles foram retirados de lá porque o local foi isolado. Nas próximas horas, a SEAP deve concretar ali aquela área, inclusive para evitar que eles tentem mais uma vez cavar aquele local. A Secretaria de Administração Penitenciária disse que os 8 detentos devem responder por dano ao patrimônio público. No entanto, não entrou em detalhes sobre outras sanções, já que eles estavam aí arquitetando uma fuga em massa. E o detalhe, o pavilhão onde este buraco foi encontrado, o túnel, ficam os presos de alta periculosidade. Vale ressaltar que no último fim de semana um outro túnel foi encontrado nas proximidades da unidade prisional do Puraquara. Ou seja, parece que os túneis estão sendo feitos mais uma vez pelos detentos, que parece que eles escolhem épocas do ano para tentar essas fugas em massa, né, Adriana? É isso mesmo, né? E aí conseguem estar na rua nesse período de fim de ano e, consequentemente, a gente fica muito mais inseguro, porque até os bandidos querem 13º salário, né? Muito obrigada, Fred, pelas informações. E agora vamos falar de esporte. A gente mostrou ontem que tem uns times que já estão chegando aqui em Manaus para a competição para a Libertadores Feminina, que vai acontecer aqui a partir desse domingo. E as meninas do Iranduba estão reforçando os treinos também para a competição. As anfitriãs abrem a competição já no próximo domingo, agora dia 18 de novembro. Antes de começar o treino, uma pausa para o momento de concentração entre atletas e a equipe técnica. O Iranduba está treinando pesado para a estreia no campeonato nesse final de semana. E o time ganhou mais 2 reforços, a atacante Ludmila e a lateral Barrinha, que compõem o elenco do Ferroviária e devem começar a treinar com as meninas a partir de hoje. Recém-chegada da França, Andressinha, que também veste a camisa canarinho, está confiante com o entrosamento da equipe. A gente já veio hoje para o treino. Eu já conheço um pouquinho mais, né, as meninas, porque ano passado eu disputei o Amazonense, então já tem um entrosamento maior. A gente foi recepcionado da melhor maneira possível, todo mundo com muito carinho recepcionou a gente. E a gente espera contribuir e agregar o grupo, né? Já a Camila acredita que o clima quente pode interferir no desempenho das outras equipes. Por isso, o Hulk está com a vantagem nos treinos debaixo do sol forte. Não que a gente se adaptou, né? Mas a gente já conhece o clima, enfim. E conhece a torcida muito bem, né? Uma torcida que eu já falei algumas vezes, ela acolhe muito bem o torcedor, acolhe muito bem as pessoas. E você se sente à vontade, você se sente em casa. A meia atacante Raquel, que já disputou a Libertadores fora do país, falou das vantagens de jogar em casa. Eu acho que é muito bom, eu acho mais também pela comida, porque é difícil também ir para outro país e comer mal. Então acho que a gente vai comer bem, acho que isso ajuda bastante. A Copa Libertadores Feminina 2018 começa no dia 18 de novembro.
E agora a gente vai falar de qualificação. Mais de 70 vagas em cursos de estética estão sendo oferecidas aqui em Manaus. E o detalhe é que é tudo gratuito. E quem vai trazer mais informações para a gente a respeito é a Thea Morel. Vamos conversar com a Thea agora para saber o que os interessados devem fazer, como conseguir uma dessas vagas, Thea. Bem, Adriane, dos critérios é correr, porque essas vagas só estão disponíveis até meio-dia de hoje. As inscrições vão apenas até meio-dia. Um dos links disponíveis onde você pode chegar até essas inscrições é o www.centrade.manaus.am.gov.br. Mas tem também alguns critérios, né, algumas coisas que essas pessoas precisam observar. É preciso ter 18 anos, é preciso ter o ensino fundamental completo e é preciso também não ter feito nenhum outro curso que foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Trabalho, porque senão você deve ficar lá para o fim da lista de espera, inclusive, e, portanto, você pode não conseguir uma dessas 70 vagas. São 10 cursos, todos eles nas áreas de estética, na área de estética, né? São cursos, por exemplo, de modelagem de sobrancelhas, de técnica para fazer escova, tem curso de práticas de manicure. Esse curso, inclusive, é muito interessante para quem já é manicure, mas nunca conseguiu nenhum certificado nesse tipo, e a práticas de manicure vai ensinar justamente o que você precisa saber, que cuidados você precisa saber, né, para manter a saúde das suas clientes. Então é um curso também muito interessante. São 70 vagas, como eu já falei, distribuídas por 10 cursos. As inscrições vão pelo site apenas até hoje, meio-dia, e já às 17 horas já vai ser divulgada uma lista com as pessoas que foram selecionadas para essas vagas, e também tem uma lista de espera, porque os cursos já começam na próxima segunda-feira, Adriane. São cursos curtos, vai ser menos de um mês de treinamento, mas na segunda-feira você já tem que ir, se dirigir até o local da aula, né? Munido aí, de alguns documentos importantes: RG, CPF, o comprovante de escolaridade, já que é exigido o ensino fundamental completo, e também o comprovante de residência. Essa documentação você precisa levar para efetivar a inscrição, e caso você falte já no primeiro dia de aula, automaticamente a Secretaria Municipal de Trabalho vai acionar a pessoa que é a primeira da lista de espera, ou seja, faltou, perdeu a vaga, não conseguiu efetivar realmente a inscrição, que é levar a documentação, você já automaticamente perde a vaga, que a lista de espera vai funcionar para não deixar esse curso ocioso. É um grande curso, uma grande oportunidade para quem quer começar uma carreira, para quem quer começar um treinamento ou para quem quer simplesmente ocupar o tempo livre, né, Adriane? E fica a dica, corre para garantir uma dessas vagas, né, Thea? Muito obrigada pelas informações. E olha só, a Casa Espaço Cultura Joaquim Marinho está comemorando 1 ano de funcionamento. O lugar é um convite para uma viagem no tempo através de itens e de uma coleção que retratam a história e a arte da música e do cinema ao longo dos anos. E se você ficar interessado por algumas dessas peças desse espaço, tem uma notícia boa, elas estão à venda. Uma verdadeira imersão em história, arte e cultura, contada através de objetos pessoais do simbólico Joaquim Marinho. O acervo foi mantido pela família. São milhares de itens que vão desde vinis, HQs, livros e miniaturas. Alguns até raros, como este LP do Elvis Presley, de 1956. Nós temos aqui um acervo de 12 mil LPs, mais de 25 mil livros, mais de 13 mil CDs, mais de 3 mil carrinhos em miniaturas, e assim vai: caixa de fósforo, placa de carro, miniaturas de cidades que ele viajava, quadros, cartoons, realmente HQ, os quadrinhos, história em quadrinho, uma coleção belíssima que a gente tem também aqui. A parte de arte erótica, que levou até a ser entrevistado a nível nacional, Jô Soares, Amaury Júnior, onde ele mostrava a arte erótica, que é a arte, não é a sacanagem, é a arte erótica. Marinho é português, mas construiu sua vida em Manaus. Radialista, cinéfilo e empresário, contribuiu muito para a cidade. Foi ele quem trouxe o cinema para cá, quando muitos ainda nem tinham TV em casa.
Há um ano, a casa em que o próprio Joaquim morou virou espaço cultural para visitação e eventos. Agora, os objetos estão à venda ao público, uma forma de preservá-los para não se perderem com o passar dos anos. O encontro deve reunir amigos e colecionadores. A questão é para a gente poder realmente abrir para que a garotada de hoje tenha acesso, não só para vir visitar, mas que queira adquirir um carrinho, que queira adquirir a coleção de discos, dos LPs que estão aqui, compactos, as histórias em quadrinhos, eróticas que estão aqui, que possam vir e que possam adquirir e levar para a sua coleção. É preferível que ela esteja em mãos que serão realmente usadas, aproveitadas, do que fiquem mofando, do que fiquem estragando com a umidade da nossa cidade. O evento acontece dia 14 de novembro e a entrada é gratuita. Um convite à cultura. E agora a gente vai conhecer um projeto que leva literatura a algumas cidades da Amazônia. É o Amazônia das Palavras. O objetivo é estimular a leitura e principalmente incentivar o acesso aos livros para crianças e adolescentes. Olhares atentos, curiosos. Seja para aprender a escrever um conto ou para ouvir uma história. Tem 1,60 de altura, calça 36. O tamanho da blusa varia pelo estilo. Esses são alunos do SET Gilberto Mestrinho no Educandos. Foi aqui que começou, nesta segunda-feira, o projeto Amazônia das Palavras, que vai percorrer 8 cidades, navegando cerca de 1.300 quilômetros pelos rios da Amazônia, levando a leitura como principal bandeira. E aí nós vamos fazer Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Borba, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá e terminamos em Porto Velho no dia 21. O projeto fala sobre a importância do ler. E muitos aqui já sabem qual é. A gente aprende novas palavras para o vocabulário e melhora a nossa vida. Dá mais conhecimento também, tanto na leitura, na escrita. Acho que é isso. No projeto tem oficina de histórias, de sons da natureza e todas ministradas por quem entende de cada um desses assuntos. Inclusive, tem até vencedor de prêmio Jabuti de livro do ano, ministrando oficina de produção de contos. Para mim vai ser ótimo, né? Eu espero que seja bom para eles também, que eles gostem de ler, de escrever, que aprendam uns detalhezinhos de literatura, né? Porque às vezes, sei lá, pequenos truques como reescrever bastante, como ler em voz alta, como planejar o que vai escrever, né? Acho que nisso que eu posso ajudar. E tem sim amazonense no meio disso tudo. O professor José Ribamar Bessa também embarcou nesse projeto e está contando histórias indígenas. Mostrando que as sociedades indígenas são sociedades que produzem conhecimentos extremamente importantes para a sociedade brasileira, não é só para os índios, é para a sociedade brasileira, e que, portanto, a sociedade brasileira tem o dever de elaborar políticas públicas que permitam preservar esses conhecimentos. Nem preciso dizer que os alunos amaram, né? Foi muito legal, uma oportunidade assim ótima para todo mundo, né? Ele falou sobre as histórias dos bichos. Ele falou também sobre até essa história dos indígenas ensinar a gente. Várias coisas, foi muito bacana. Nesta quarta-feira, o projeto vai estar em Itacoatiara. E, bom, o Amazônia das Palavras está navegando contra a correnteza, mas está fazendo a sua parte. Nesse momento, que a literatura, que é o desafio da gente, a literatura, a gente também está fazendo o mesmo caminho, navegando contra a correnteza, mas com esperança e pensando que é possível que as pessoas possam se apaixonar pela literatura, pela nossa língua. E assim o Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Você que está desde cedinho acompanhando o Manhã no Ar e começando o seu dia bem informado com a gente. Tá vindo aí o Fala Brasil com as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida, hoje em dia, e às 10h50 da manhã, Cleiton Pascarelli te espera ao vivo com Alô Amazonas. Um ótimo dia para você e não esquece que amanhã, bem cedinho, a partir das 6 horas, a gente tem encontro marcado e eu, claro, te espero. Até lá.